Graça e paz, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para fazermos juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai meditar, orar o Salmo de número 13. Tá bem? Então eu convido o irmão, a irmã, aí onde está, a ir para um lugar que seja mais tranquilo, se possível, naturalmente, né? Em que você não tenha tanta distração, a tomar a sua Bíblia, para que a gente possa fazer essa meditação e essa oração juntos. Junto com Davi, né? Que é o autor desse Salmo de número 13. Esse é um salmo de lamentação individual, tá? Assim como o Salmo de número 12. Então a gente vai fazer essa leitura, como é um salmo mais curtinho, 3 vezes. Faremos a leitura e uma pausa. A leitura e uma pausa. A leitura e uma pausa. Essas pausas, elas são pausas de reflexão mesmo. Faremos silêncio para que alguma parte da palavra de Deus que estamos lendo e meditando, ela possa ser ruminada dentro de nós. Ela possa ser meditada. Ou talvez um tema amplo que a gente encontra aqui também nesse salmo. Mas não vamos nos prolongar, né? Vamos fazer diretamente agora a leitura. Sei que alguns irmãos ainda estão entrando, mas vamos fazer agora, vamos fazer juntos. Salmo de número 13. Na Bíblia Almeida, revista e atualizada, que é a que nós usamos, né, na nossa igreja, está aí, Oração da Fé. É esse o título. Enfim, né? Esse título não existe nos textos primários, né? Eles foram acrescentados depois para desenvolver algo que esteja ali numa seção, no caso, nesse salmo da Bíblia, né? Ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários,
vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu coração, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados irmãos, este é um salmo, como já disse, um salmo de lamento individual. Assim como foi o salmo de número 12 também. Há algumas especulações de que momento tenha sido este que o salmista Davi estava vivenciando ao compor este salmo. Independentemente do momento, a gente percebe que é um momento de muita aflição. É um momento em que a angústia toma conta do coração do salmista. É possível, é provável que talvez esse seja um momento também em que o Absalão, filho de Davi, estava o perseguindo. E aí faz sentido se a gente pensar assim, porque imagine o coração de um pai ao ver o seu próprio filho perseguindo a ele. E não era perseguindo de qualquer forma, era perseguindo para o matar, para o destruir. Isso possivelmente geraria um conflito muito grande no coração de qualquer pai, de qualquer mãe. Davi sabia que muito do que aconteceu em sua família foi resultado das suas próprias atitudes. Mas Davi também era um homem de oração, um homem que tinha prazer em buscar a presença de Deus. E é isso que difere a lamentação da murmuração, não é? A murmuração é aquele queixume que a pessoa vai fazendo e vai tornando a vida dela cada vez mais áspera, cada vez mais fria, cada vez mais doente. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Para que a gente não fique se queixando o tempo todo.
observando sim, a vida sempre pelo lado da queixa. A gente vai ver na Bíblia que Davi não só escreveu salmos de lamentação, escreveu também salmos de gratidão, salmos de louvor. Então, assim, uma coisa é você, em algum momento, você se lamentar diante de Deus por uma situação de aflição e angústia que você esteja vivendo. Outra coisa é você viver numa constante queixa em relação a Deus, em relação à vida, em relação a tudo. Isso não é o que acontece com Davi. E é importante a gente traçar aqui essa ideia, né? De que o lamento bíblico é, sim, uma exposição de um coração amargurado, aflito diante de Deus, crendo que Deus agirá, né? Crendo que Deus trará uma resposta a esse coração. Já a murmuração não. Ela se retroalimenta das coisas negativas. Vai fazer com que a pessoa se torne cada vez mais pessimista. E ao fim ela acaba, ao invés de dar uma reviravolta, que é o que a gente vai ver no Salmo, ela acaba tornando também a vida das pessoas que estão em torno dela doentes. É isso que acontece. Esse salmo, alguém já falou que ele é como se fosse o seguinte: o mar, quando está na praia, e as ondas de arrebentação acontecem ali, e quando você vai se deslocando para dentro, as ondas vão ficando menos fortes, e você vai encontrando uma calmaria quando você vai entrando mar adentro. Se você for com barco, ou com a jangada, com a prancha de surf, né? Você vai entrando no mar e vai encontrando ali um momento, um local que as ondas vão ficando mais calmas. Então a gente vai ter nesse salmo, olha aí para a sua Bíblia, um primeiro momento, que é do verso 1 e 2, que é um momento realmente de queixa, né? É um momento de lamento mais intenso do coração de Davi nesse salmo. E seria semelhante àquele lugar onde você entrando mar adentro, as ondas arrebentam ali próximo à praia. Então, esse seria o primeiro momento. No verso 3 e 4, a gente teria um segundo momento, que é um momento de petição. Esse é um momento um pouco mais tranquilo. Você vai ver que as ondas estão ali presentes, mas elas não estão quebrando. É um pouco mais adentro. E vai ter um terceiro momento, terceiro e último momento, versos 5 e 6, em que a gente vai ter ali uma calmaria, que é um momento de confiança. A confiança expressa em Deus. E é isso que acontece nesse salmo. Lembra que eu falei que a lamentação ela nos leva à confiança em Deus. É diferente da murmuração, tá? Mas vamos dar uma passada aqui juntos nesse salmo para a gente tirar aqui algumas impressões. Primeira delas, você vai ver aí na sua Bíblia a expressão até quando. Tem até quando, Senhor? Depois, até quando ocultarás de mim o rosto? Depois, até quando estarei eu relutando? Depois, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, a gente tem aqui 4 até quandos. Né? Essa expressão até quando, ad amar, aná, no hebraico, ela dá uma ideia de urgência. Dá uma ideia de urgência. De algo que precisa ser feito logo, porque a situação já está ficando muito difícil, mas muito difícil mesmo. Quem já não fez uma oração assim, né, ao Senhor? Algumas pessoas que são mais polidas, às vezes elas pensam assim, mas que coisa, quem vai orar assim a Deus, né? Mas, meus irmãos, se o nosso coração está aflito, se o nosso coração se vê ali numa situação em que há um perigo iminente, um grave perigo que atenta contra a nossa vida, nós não somos
impassíveis. Nós nos afetamos pelas coisas dessa vida. Não é nem psicologicamente saudável ser uma pessoa em que tudo parece estar muito bem. Na verdade, a gente tem de expressar aquilo que se passa no nosso coração, às vezes em desabafo mesmo, diante de Deus. E depois diante de Deus, até diante com um amigo ou uma pessoa com a qual nós confiemos, que seja cristã de verdade, né? E que nos leve os olhos de volta ao foco da vontade de Deus. Então, assim, é preciso isso faz parte da vida. E esses até quando, vocês vão perceber aí que eles têm 3 momentos também. O primeiro momento desses até quandos é quando o salmista se dirige a Deus. Veja aí, até quando, Senhor? Isso é muito interessante. Às vezes a gente inverte a ordem das coisas. A gente busca respostas em todos os lugares, menos em Deus. Não é verdade? A gente age assim, querendo que as respostas venham, mas a gente não busca a Deus. E a gente deixa para buscar a Deus só quando nenhuma resposta veio do jeito que a gente queria, ou que nada acabou dando certo. Então a gente busca a Deus. Está errado. A gente está errado quando age assim. A gente deve buscar em primeiro lugar Deus. Se a gente está se sentindo numa situação de aflição, de angústia, a nossa alma está assim, a gente deve buscar Deus em primeiro lugar. E é o que o Davi fez aqui. Essa é a primeira pergunta. Até quando, Senhor? E ele vai dizer 2 coisas que são bem fortes, meus irmãos. Perceba. Até quando ocultarás, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Esquecer-te-ás de mim para sempre, Senhor? É como se no coração de Davi estivesse sentindo um sentimento de abandono da parte de Deus. Ele estava se sentindo abandonado. Irmãos, essa é uma das crenças na psicologia que a gente chama de crenças limitantes, estruturais. É quando a gente funciona a partir de uma crença de abandono. Não é? A gente imagina que se algo de errado está acontecendo conosco, é porque alguém nos abandonou. Alguém não nos deu a mão. Alguém esqueceu de nós. E Davi está expressando isso diante de Deus. Ele está sendo sincero. E ao expressar isso diante de Deus, meus irmãos, escutem o que eu vou dizer. Isso é terapêutico também. Porque ele está entrando em contato com a crença dele. Então ele está dizendo assim, o Senhor esqueceu de mim, Deus, não é possível. Eu estou numa situação como essa, só pode ser isso, o Senhor se esqueceu de mim. Mas ele está expressando isso diante de Deus. E aí depois ele explica o porquê ele acha que Deus se esqueceu dele. Tá aí, veja só. Até quando ocultarás de mim o rosto? Essa expressão ocultarás de mim o rosto é no sentido da vontade benevolente de Deus. Assim, Senhor, a minha sensação é que o Senhor não está sendo mais benevolente comigo. Parece que eu só estou vivendo situações ruins, situações adversas na vida. E eu sei que a vida não é só situações adversas, a gente tem momentos também de calmaria, né? De alegria. Mas a sensação de Davi é, Senhor, parece que só está acontecendo coisas ruins comigo. Parece que a tua vontade benevolente não se dirige mais para mim. O Senhor se voltou contra mim. O Senhor virou a sua face para não me ver mais. Queridos irmãos, alguém já se sentiu assim? Em algum momento, pelo menos? Parece que todas as coisas estão dando errado. Nada dá certo. E aí você fica, meu Deus, certo aos nossos olhos, diga-se de passagem, né? Para a gente não criar aqui uma falsa ideia de que tudo precisa dar certo, não é isso. Mas, às vezes, a nossa sensação é que, puxa, só tá dando coisa errada comigo. O que eu vou fazer agora? Hein, Deus? Será que a tua vontade benevolente não se volta mais para mim?
Esse é o primeiro momento dos até quandos, tá? E o segundo momento qual é? É aí no verso 2, que o salmista Davi revela agora a sua alma. Revela a sua alma de maneira mais objetiva. Ele diz assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando eu estarei dentro da minha alma relutando, com tristeza no coração cada dia? Meus irmãos, Davi revela um conflito interior que existia na alma dele. Relutando aqui dá uma ideia de um conflito, de uma luta interior. Tá? E parece que faz sentido se pensar no Absalão aqui, que era filho de Davi. Por quê? Porque como é que fica um pai, né, sabendo que é o próprio filho que quer lhe matar, e quer lhe destruir, que quer lhe destronar para assumir o seu lugar? E sabendo disso, Davi, ele se vê no coração com uma tristeza muito grande. Porque Davi não quer se opor ao seu filho e ter uma luta com esse seu filho que vá matar o filho. Davi não queria isso de jeito algum. Então, dentro do coração, assim, Senhor, isso está me causando tristeza, está me causando um pesar imenso dentro de mim, é um conflito que eu estou vivendo. Porque a pessoa que tem se voltado contra mim não é outra pessoa, é o meu filho. Às vezes, as situações que nós vivenciamos que é difícil, meus irmãos. Às vezes, quem se volta contra nós são pessoas que a gente tem um afeto, que a gente tem um carinho, que a gente ajudou, às vezes, a que essa pessoa se desenvolvesse. Mas ela se volta contra nós e isso gera tristeza na gente. Gera tristeza. Porque a resposta que a pessoa deu não foi uma resposta de gratidão, mas foi uma resposta contrária. Foi uma resposta de ingratidão. E essa pessoa se volta armando contra nós. Isso acontece muitas vezes. Às vezes no trabalho, você ajuda a que uma pessoa possa se promover, e quando essa pessoa se promove, ela se volta contra você. Não é? Tem muitas situações que isso pode acontecer, eu não vou citar aqui vários exemplos, vou deixar que os irmãos possam aplicar cada um a sua realidade. Né? Mas Davi, nesse até quando, revela que a tristeza do coração dele tem a ver com esse conflito. Esse conflito. Mas ele está revelando isso a quem, meus irmãos? A Deus. Ao Senhor. E aí o terceiro e último momento é que Davi vai falar o até quando voltado a quem era a pessoa que estava externa, né? Que estava afetando ele dessa forma. E ele diz assim: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja só que ele não fala aqui os meus inimigos, como ele vai falar assim dos adversários, né? No verso 4, ele não fala, ele fala o meu inimigo no singular, né? E aí é difícil, imagina, o pai chamar o filho de inimigo, porque o filho está se voltando contra ele. Não é que o pai queria que seja inimigo do filho, mas é que o filho se volta como inimigo do pai. E ele: até quando se reerguerá contra mim o meu inimigo? Será que isso não vai ter um fim, Senhor? Percebe a urgência de Davi? Mas ele só vai falar da pessoa externa a ele, depois de ele já ter apresentado diante de Deus a sua aflição, depois de ele ter revelado o seu coração, e aí ele apresenta. Geralmente as pessoas fazem o inverso, nós fazemos o inverso mesmo. A gente quer arranjar logo um culpado, não é assim? Definir logo quem é o culpado, apontar, sentenciar. Meus irmãos, a gente precisa muito cuidado com isso. Em não julgar as pessoas. A gente às vezes atua pela fantasia do nosso próprio coração enganoso, pensando que as pessoas estão fazendo alguma coisa de errado. Mas na verdade é o nosso coração, nosso próprio coração adoecido, que está pensando algo de errado sobre aquela pessoa. E a gente vai logo acusando a pessoa,
sentenciando a pessoa, espalhando falsas notícias sobre a pessoa. Sabe o que é isso, meus irmãos? É falta de oração. É falta de buscar ao Senhor. É falta de colocar diante de Deus o que se passa no nosso coração para depois pensar naquilo que está acontecendo externo a nós. Que o exemplo de Davi nos ajude, né, meus irmãos? A não sairmos aí julgando, apontando o dedo, acusando as pessoas, antes de fazermos essa introspecção, sobretudo antes de nos voltarmos a Deus em oração, para saber se o que tem acontecido conosco, de fato, se revela algo assim desse tipo, né? Porque às vezes a gente está acusando os outros daquilo que nós, dentro de nós, somos acusados. E por não estarmos vigilantes, buscando a Deus em oração, não percebemos isso e projetamos isso nas outras pessoas. Mas vejam só aí, agora passou-se a fase de queixa, né? De lamento propriamente dito, a fase mais intensa. Perceberam, né, que é muito intenso aqui. Até quando? Essa palavra é muito forte, tem um peso muito forte. E aí, assim, essa palavra no Antigo Oriente Próximo, até quando, algumas outras nações ali daquela região também usavam em seus poemas para expressar uma coisa de maior contundência. E agora a gente chega aqui ao verso 3, que é o momento de petição. Você vai perceber, meus irmãos, que já tem um outro tempo aqui no Salmo. É um outro momento. Veja só como agora Davi se dirige a Deus. Ele não se dirige dizendo até quando, ele se dirige dizendo assim: atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina-me os olhos. Veja se não é uma oposição àquilo que ele está ali inicialmente falando. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor ocultou o rosto de mim. Agora ele não fala mais assim. Deus já está tratando o coração de Davi, meus irmãos. Veja como agora Davi se dirige. Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Como é bom a gente aprender a palavra de Deus. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus. E aí ele diz assim, ilumina meus olhos. Ao invés de esconde, ao invés de ele pensar que Deus estava ocultando de Davi o rosto, ele agora está dizendo assim, ilumina meus olhos. Me faz perceber a tua ação sobre a minha vida. A tua vontade sobre a minha vida. E aí ele explica o motivo. Para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não durma o sono da morte. Para que eu não sofra por minha angústia, talvez, ou pela ação do inimigo, que é o que fica mais nítido aqui nesse texto, para que eu não venha a desfalecer. Ou para que eu não venha a ser enredado pelo inimigo e venha a morrer. Não permite, Senhor, que chegue a esse ponto. E aí o verso 4 fica claro, isso assim, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Mais uma vez assim, para que não diga o meu inimigo. Percebe que é no singular, né? Prevaleci contra ele. Seria um completo vexame, né, para o Davi. Ser tomado de assalto pelo seu próprio filho, ser morto pelo seu filho e perder o seu trono para o seu próprio filho. Então seria um vexame. E os inimigos, ou seja, aqueles que junto com Absalão se rebelaram contra Davi, ficariam regozijados. Porque ele veio a perecer, ele veio aqui a vacilar. Então ele está dizendo, Deus, são esses os motivos do meu coração, eu não queria que isso acontecesse. Eu te peço, Senhor, que tu possas vir me ajudar nesse sentido, que tu possas me fortalecer para que os meus inimigos eles não se levantem e venham a prevalecer contra mim, não é? E aí assim, a gente chega agora no último momento do Salmo, que é o momento da confiança em Deus. Agora o mar já está calmo.
Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Que coisa linda, meus irmãos. Ele não diz assim: confio na força do meu braço, confio nas habilidades que tu me deste para derrotar os meus inimigos. Confio, Senhor, que tu farás com que eu seja colocado no lugar de destaque nessa disputa que está acontecendo. Não é nada disso. Davi, ele diz assim: no tocante a mim, Senhor, confio na tua graça. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós, hein? Isso nos faz lembrar de Paulo ali, né? Naquela ocasião do espinho na carne, que ele orou ao Senhor, ele suplicou por 3 vezes. Interessante, né, esse paralelo. Pedindo que fosse tirado esse espinho da carne dele. E o que ele ouviu de Deus, meus irmãos, foi: Paulo, a minha graça te basta. É essa a palavra de Deus ao nosso coração, meus irmãos, nos momentos de aflição. É: Maria, a minha graça te basta. Stanley, a minha graça te basta. José, a minha graça te basta. João, a minha graça te basta. É Deus dizendo ao nosso coração: entendam, meus filhos, a minha graça te basta. E é o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, que coisa extraordinária. E é fato, isso é a verdade. Deus nos concede graça, a graça capacitadora, a graça para enfrentar as dificuldades dessa vida. Deus nos dá graça e força, meus irmãos. E ele vai dizer no restante do verso 5: regozije-se o meu coração na tua salvação. Que coisa linda, meus irmãos. A nossa alegria está não na nossa própria salvação, mas na salvação que Deus nos propiciou. Será que isso não faz nenhum paralelo? Será que isso não traz para a gente nenhuma ideia do que isso se representa no Novo Testamento, na pessoa bendita de Jesus Cristo? Nós confiamos na graça, e quem nos deu a graça foi o próprio Deus, a oferecer o seu Filho em nosso favor. Para que ele fez isso? Para a nossa salvação, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Graça e salvação, meus irmãos, são dádivas de Deus para a nossa vida. É a graça e a salvação de Deus que faz que o nosso coração se fortaleça e se alegre. Se alegre. Então, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo um momento de angústia, de aflição, receba da parte de Deus graça. Recorde da tamanha salvação que Ele operou na sua vida, para que sua alma possa se alegrar, possa se regozijar na presença do Senhor. E aí, meus irmãos, quando nós nos alegramos na presença de Deus, quando nós somos conscientes disso, algo também acontece. Veja o que acontece aí no verso 6 desse salmo. O salmista Davi diz assim: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, quando a gente se depara com a tamanha salvação de Deus, com aquilo que Ele já operou por nós, através de seu Filho Jesus Cristo, nós irrompemos em adoração, em louvor, em cânticos a Deus, de tributo a Ele, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque é essa a razão de nós estarmos salvos. É essa a razão de termos sido resgatados, porque Deus, na sua graça, ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Aí tem um paralelo aqui que eu gostaria de fazer, que traz aquilo que a gente chama de antinomia, né? Esse versículo se opõe ao outro versículo. O versículo primeiro, a primeira pergunta é: até quando, Senhor? E o último verso diz assim: cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Quem busca a Deus, meus irmãos, mesmo angustiado, não sai da mesma maneira.
se a gente busca a Deus de verdade, com um coração desnudo na sua presença, se a gente roga a Ele a sua intervenção sobre a nossa vida, a nossa alma descansa em confiança naquilo que Deus já tem feito por nós. Então, cantar louvores ao Senhor é algo que uma alma que foi tratada pela graça e consciente da salvação que Deus tem operado, ela vai fazer. É o reflexo dessa ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Por hoje, meus irmãos, é só. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse salmo. Porque, de fato, Senhor, em muitos momentos da nossa vida estamos angustiados. Ensina-nos, Senhor, a te buscar antes de qualquer coisa. Ensina-nos, Senhor, a revelar o nosso coração a Ti com sinceridade e clareza. Ensina-nos, Senhor, a definir aquilo que tem sido, de fato, um problema e que tem gerado em nós o conflito diante de Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a colocar diante de Ti os nossos pedidos de maneira clara e objetiva, expondo a verdade que se há no nosso coração. Que não sejamos, Senhor, mecânicos nas nossas orações, mas que essas sejam orações, de fato, intencionais, que tragam, Senhor, diante de Ti aquilo que nós temos sentido internamente, ou aquela adversidade que tem nos acometido externamente. Ajuda-nos, Senhor, a orar, assim como o salmista Davi. Ajuda-nos, Senhor, tratando os nossos corações. Eu te peço, ó Deus, trata o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite, para que eles possam, Senhor, tratados pela Tua palavra, receber da Tua parte graça, receber, Senhor, graça capacitante para enfrentar as dificuldades, e para que eles possam, em confiança, a Tua ação graciosa, lembrarem, Senhor, da tamanha salvação que Tu operaste através de Jesus Cristo, Teu Filho, para a nossa salvação. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos aqui e agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês.